Olá, meninos! Vocês já notaram que quando vocês pegam a gramática de vocês, ela vem toda divididinha? Semântica, fonologia, sintaxe, morfologia. A que será que isso tudo se refere? Vem comigo pra gente descobrir? As nossas gramáticas, elas vêm todas divididas por áreas diferentes, que nada mais representam do que as formas que eu tenho de estudar uma língua. No nosso caso, a língua estudada é o português. Então, quais essas formas e o que elas representam? O que elas vão estudar? A primeira delas é a fonologia. A fonologia, ela nada mais é do que o estudo da parte sonora de um idioma. Os sons que eu pronuncio, como eu articulo e o que isso vai representar ou não representar dentro da língua que eu tô falando. Vamos observar aqui o exemplo de essencial. Em essencial, eu vou ter 9 letras, 9 partes constituintes desse termo. Só que, se a gente for observar a parte sonora, ou seja, se a gente for fazer uma análise fonológica, a gente vai notar o quê? O SS, que no caso aqui está marcado de azul, ele faz um som só. E o N, também marcado de azul, não tem som dele. A função dele vai ser fazer o nosso E ficar nasalizado, ou seja, E. Se você colocar o dedo no seu nariz e pronunciar, você inclusive sente ele vibrando um pouquinho. E. Eu não pronuncio, por exemplo, essencial. Eu pronuncio essencial. Então, mesmo que essa nossa palavrinha aqui tenha 9 letras, na verdade, quantos fonemas ela tem? 7. Por quê? Esses dois representam um só e esse aqui vai só reproduzir na forma de eu pronunciar o meu E. Depois, a gente tem a morfologia, que é aquela que a gente estuda desde lá do Fundamental 1. Vai estudar 3 frentes a palavra. A estrutura, como ela se constitui, os morfemas que existem dentro dela. Nesse nosso exemplo aqui, marcada desse vermelhinho. O A está designando o feminino e o nosso S o plural. Essa seria a estrutura, a classificação dos morfemas, das desinências e de partes constituintes da palavra. A formação quer dizer o quê? Como que eu vou fazer essa palavra? A partir da minha ideia de um radical. Meu radical aqui seria mig. E eu vou adicionar a ela um prefixo, ou seja, uma partezinha no começo da palavra, in, que nesse caso representa negação. Poderia adicionar alguma coisa no final? Poderia sim. Feliz, que é o meu radical, eu posso adicionar felizmente. E aí eu mudo a classificação dele. Mente, a gente não chama de prefixo. Por quê? Porque ele não está pré. A gente chama de sufixo, porque ele está depois do radical. Mas a parte mais importante pra gente da análise morfológica é a classificação das palavras. A morfologia vai estudar a palavra individualmente, separada de cada uma. Cada uma delas vai ter uma função diferente. No caso, é só a gente se lembrar de PP vascaína. Como assim PP vascaína? O meu primeiro P significa pronome. Vocês lembram dos pronomes? São aqueles termos que têm a função de substituir ou acompanhar um nome, no caso um substantivo. Por exemplo, eu estou construindo uma frase. Um menino estava jogando bola na rua, o menino caiu. Eu repeti 2 vezes o menino e por isso fica meio feio. Então o que eu faço? Troco esse segundo menino por um pronome. O menino estava jogando bola na rua. Ele, no caso um pronome que está substituindo o meu substantivo, caiu de bicicleta. Nosso segundo P significa preposição. A preposição ela vai servir para relacionar um termo a outro. E é só lembrar da ordenzinha. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, trás. Essas são as minhas preposições em língua portuguesa. O nosso V é o verbo, que são classes morfológicas que a gente estuda há muito tempo. O que classifica um verbo? O que significa ser um verbo? Os verbos, eles são conjugáveis. Eu posso flexioná-los em tempo e modo, sendo o modo indicativo, imperativo ou subjuntivo, e os tempos, aqueles todos que a gente conhece, pretérito, presente, futuro e todas as suas variações. Então o verbo ele vai ser conjugável e essa é a principal característica dele. O artigo, que é o nosso primeiro azinho aqui, ele vai servir para acompanhar um nome determinando ou indeterminando ele. Então, por exemplo, o menino estava jogando bola na rua. O vai ser um artigo que vai estar determinando. Eu vou saber já qual é o menino. Mas se eu mudo,
Um menino estava jogando bola na rua, também é um artigo, mas a ideia dele é um pouquinho diferente, porque ele indetermina. A gente tem o substantivo, que é outra classe de palavras que nós vemos há muito tempo. Por quê? Ela vai ser aquela que nomeia as coisas, dá nome, dá sentido. Esses nomes, eles podem ser de coisas concretas, no caso, que elas existem independente de outro ser, ou abstratas. Depois, a gente vai ter as conjunções. As conjunções, elas vão servir para ligar duas ou mais orações, relacionando-as e completando a ideia uma da outra. Os adjetivos, que são também classes relacionadas ao nome, ao substantivo, dando características, expressando as características desse substantivo. Em Um menino levado estava jogando bola na rua, levado é uma característica do menino. Por isso mesmo, é um adjetivo, porque ele está expressando uma qualidade do nosso menino substantivo. A interjeição, que é o nosso vizinho, ela serve muito mais para dar a expressão de algo do que realmente para construir uma ideia. Então, sabe quando você está conversando e você solta de vez em quando uns "ih", "ó", ou então você bate na quina da mesa e fala "ai"? Isso tem um significado, mas a ideia é realmente expressar dor, expressar surpresa, expressar diversas coisas. O numeral, o nome mesmo já diz, né? Ele vai representar os números. Quantidade de coisas, classificação, todas essas ideias que remetem ao numérico são expressas aqui pelo numeral. E por fim, o advérbio. O advérbio vai parecer, até pelo nomezinho, um pouquinho com adjetivo, mas ele vai se ligar sempre com os verbinhos, expressando as circunstâncias deles, com um adjetivo ou até mesmo com outro advérbio. Por exemplo, o barco navegava muito lentamente. Muito é um advérbio. É um advérbio que está dando a intensidade. A intensidade de quê? Do lentamente, que também é um advérbio de navegava. Então aqui a gente vai ver um advérbio modificando outro advérbio. Uma construção que a gente faz comum na língua portuguesa. Bom, então pra gente continuar agora, eu vou virar o quadro. A terceira parte, então, a terceira forma que a gente tem de analisar uma língua é pela sintaxe. A sintaxe é aquela coisa que dá aquele medo no fundo do nosso coração. O que ela estuda? A sintaxe vai estudar a disposição das palavras nos períodos, ou seja, o que cada uma está desempenhando dentro de um período e, além disso, como que elas se relacionam entre si, sempre intermediadas por verbos. Lá na morfologia, a gente tem palavras individualmente estudadas que sempre vão representar alguma coisa. Um substantivo sempre vai ser substantivo, um adjetivo sempre vai ser adjetivo, mas a sintaxe vai estudar a relação das palavras mediada por um verbo. Já que é a relação que elas estabelecem entre si, essa relação pode mudar. Um substantivo, lá da morfologia, aqui na sintaxe, dependendo da relação que ele estabelece com o seu verbo, pode ser sujeito, pode ser objeto, pode ser algumas das classificações possíveis a depender dessa relação. Nossa quarta e última área é a semântica. A semântica vai ser o estudo do significado e a interpretação desse significado das palavras, de expressões. Ou seja, o que eu tô querendo dizer e como eu tô querendo dizer também. Vamos pensar assim, eu tenho um cachorro desse tamanho, um cachorro grande. Cachorro de raça grande, Rottweiler, São Bernardo, essas raças maiores. Mas eu chamo ele de cachorrinho, que é o diminutivo. Eu tô querendo dizer que ele é um cachorro pequeno? Ou eu tô querendo mostrar com esse diminutivo que eu tenho uma relação de proximidade com o meu cachorro? Acho que faz mais sentido a segunda opção, né? Eu não ia chamar um cachorro de um tamanho de um Rottweiler ou um São Bernardo de pequeno. Então o que eu quero com o meu diminutivo, a mesma coisa quando você chama seus amigos, né? Mateuzinho, Gabizinha. Não é necessariamente falar que eles são baixinhos, mas mostrar uma proximidade entre eu e eles. É para mostrar uma afetividade. Essa seria a ideia da semântica. Eu não necessariamente vou estudar o que as palavras são, mas o que elas significam dentro do meu contexto comunicativo. Se vai mudar ou não vai mudar o sentido. Toda vez que você lê semântica, você tem que entender a ideia de sentido, a construção de sentido que se dá por meio daquilo ali. Então é isso, galera. Essas são as 4 áreas da gramática. A gente viu agora e vamos aprofundar nossos estudos, principalmente na área da sintaxe, que é o que interessa pra gente no 9º ano. Então é isso, galera. Essas foram as áreas da gramática. Aula que vem a gente vai fazer uns exercícios principalmente ligados à ideia da morfologia, então fica de olho e eu encontro vocês depois.